Quantas vezes você passou por uma ponte hoje? Quantas vezes você olhou para baixo, para aqueles canais de concreto onde a água da chuva e do esgoto da cidade se encontram? Provavelmente nunca. Nós somos treinados para olhar para a frente, para o horizonte, para o nosso destino. Ninguém olha para baixo, ninguém olha para o esgoto, porque lá embaixo é onde escondemos o que não queremos ver. O lixo, o descarte, o esquecimento. Mas às vezes, se você olhar com atenção, se você parar o carro, descer do seu mundo confortável e olhar para a escuridão daquele concreto úmido, você vai ver olhos. Olhos que brilham no escuro. Olhos que já desistiram de pedir socorro, porque aprenderam que o socorro nunca vem. Esta é a história de um desses pares de olhos. Esta é a história de um filhote que não apenas foi abandonado. Ele foi jogado fora como se fosse um objeto quebrado. Ele foi atirado de uma altura de 9 metros para dentro de um canal de concreto para morrer. Ele estava ferido. Ele estava sozinho. Ele estava sentado sobre um saco de batatas fritas vazio, tremendo de dor, vendo a vida passar lá em cima, na rodovia, enquanto ele apodrecia lá embaixo. Ele não tinha nome. Ele não tinha passado. E, honestamente, ele não tinha futuro. Mas o destino é uma força estranha. Às vezes, basta uma única pessoa olhar para baixo. Basta um único telefonema. Basta uma única chance. Prepare-se. O que você vai ouvir a seguir não é apenas uma história sobre um cachorro. É uma prova de que mesmo quando o corpo está quebrado e o espírito está esmagado, a vontade de viver é a força mais poderosa do universo. Esta é a história de Jordan. Imagine a cena. Los Angeles, uma cidade de luzes, fama e riqueza. Mas sob as rodovias movimentadas existe um mundo diferente. O canal. Foi lá que ele foi encontrado. Um sem-teto, alguém que vivia às margens da sociedade, viu algo se mexendo lá embaixo. Ele chamou uma organização de resgate chamada Hope for Paws. Quando a equipe de resgate, liderada por Eldad Hagar, chegou ao local, eles não conseguiam acreditar. O canal era profundo. Paredes verticais de concreto de quase 10 metros de altura. Não havia escadas, não havia rampas. Lá embaixo, num pedaço seco de concreto cercado por água podre, estava uma pequena bola de pelo marrom e branco. Ele estava imóvel. A primeira coisa que você notava não era o cachorro em si, mas a solidão dele. Ele parecia uma pedra. Eldad desceu uma escada enorme. Cada passo ecoava no canal. O cachorro ouviu. Ele levantou a cabeça, mas ele não correu. Por que ele não correu? Cães de rua geralmente correm. O medo os faz fugir. Mas aquele filhote ficou parado. Quando Eldad chegou perto, a verdade horrível se revelou. O cheiro atingiu o socorrista antes mesmo que ele pudesse tocar no animal. Cheiro de infecção. Cheiro de carne morta. O cachorro estava sentado, mas uma de suas patas traseiras... Eu preciso que você tenha estômago forte agora. A pata traseira dele havia sido decepada, cortada. Provavelmente quem o jogou lá de cima causou isso na queda. Ou talvez ele tenha sido torturado antes. Não sabemos. O que sabemos é que ele estava sentado ali com o osso exposto, a infecção subindo pela perna, sendo devorado vivo por bactérias há dias. Sente frio, sente fome. Multiplique isso pela dor de um membro amputado sem anestesia e adicione o terror de estar preso em um buraco. Ele olhou para Eldad. Ele não rosnou. Ele não mostrou os dentes. O olhar dele era de exaustão absoluta. Era um olhar que dizia: se você veio para me matar, faça rápido. Eu não aguento mais. Eldad se aproximou devagar. Ele ofereceu um pedaço de comida. O filhote comeu. Ele estava faminto. Mas comer exigia energia e ele não tinha nenhuma. Com cuidado extremo, Eldad o pegou nos braços. O cachorro gritou? Não, ele estava fraco demais até para chorar. Ele apenas fechou os olhos e deixou seu corpo mole cair nos braços do estranho.
Ele foi colocado em uma cesta e içado para fora do inferno. Pela primeira vez em dias, o sol tocou seu rosto sem a sombra do muro. Mas a batalha estava apenas começando. O caminho para o hospital veterinário foi silencioso. A equipe sabia que as chances eram mínimas. Quando chegaram, os médicos o cercaram. O diagnóstico foi uma lista de horrores: sarna severa, desnutrição extrema, infecções bacterianas na pele, desidratação. E claro, a perna. A perna estava necrótica, o tecido estava morto. A infecção já estava entrando na corrente sanguínea. Se chegasse ao coração, seria sepse, fim de jogo. Eles o chamaram de Jordan, como o Rio Jordão, um símbolo de travessia, de deixar uma vida velha para trás e entrar na Terra Prometida. Mas, naquele momento, Jordan estava preso no purgatório. O médico olhou para Eldad e foi honesto. Ele está muito fraco para a cirurgia, mas se não operarmos, a infecção o mata. É uma escolha impossível. Eles decidiram arriscar. Mas Jordan precisava de sangue. Ele não tinha sangue suficiente no corpo para aguentar o corte. Foi aí que entrou o primeiro herói silencioso dessa história. Outro cão doador. Você já viu uma transfusão de sangue em um cachorro? É um momento solene. O sangue vermelho escuro fluindo de um animal saudável para um animal que está desbotando. Jordan recebeu o sangue. Ele recebeu fluidos. Eles o levaram para a cirurgia. A perna morta foi removida. Quando ele acordou da anestesia, ele não era mais um cachorro de 4 patas. Ele era um tripé, mas ele estava vivo. Os primeiros dias após a cirurgia foram críticos. Jordan ficava no canto da jaula de metal. Ele não olhava para ninguém. Ele virava o rosto para a parede. Isso é o que chamamos de desligamento emocional. É comum em vítimas de trauma profundo. Ele não sabia que estava salvo. Na cabeça dele, ele apenas tinha mudado de uma prisão de concreto para uma prisão de metal. A dor ainda estava lá. O medo ainda estava lá. A equipe médica tentava fazer carinho. Ele encolhia o corpo. Cada toque humano era um lembrete da mão que o jogou no canal. Será que ele vai confiar de novo? Essa era a pergunta que pairava no ar. Você pode costurar a pele, pode amputar a perna, pode curar a sarna. Mas como você cura uma alma que foi ensinada a odiar a própria existência? 3 dias depois da cirurgia, Jordan cheirava mal. A sarna, a sujeira do esgoto, o cheiro da doença. Lisa, uma das voluntárias, decidiu que era hora do banho. Isso pode parecer banal para você, um banho, mas para um cão traumatizado, a água é assustadora. Lembre-se, ele estava cercado por água suja no canal. Eles o colocaram na pia. A água morna começou a cair. A água que escorria dele era marrom, vermelha. Era a sujeira física, mas parecia simbolizar toda a dor saindo dele. Lisa esfregava suavemente com shampoo medicamentoso. Suas mãos eram gentis. Ela falava com ele. Bom garoto, Jordan. Está tudo bem. E então, aconteceu. Foi um momento minúsculo. Se você piscasse, perderia. Enquanto ela secava o rosto dele com uma toalha fofa e quente, Jordan soltou um suspiro. Não de dor, mas de alívio. Ele encostou a cabeça na mão dela. Por 1 segundo. Apenas 1 segundo. Ele permitiu o contato. Ele permitiu ser cuidado. Aquele foi o momento em que Jordan decidiu viver. Não apenas sobreviver, mas viver. Depois do banho, ele parecia outro animal. Ainda magro, ainda sem pelo em várias partes, ainda com os pontos da cirurgia. Mas ele estava limpo. Ele se sentia digno. Dignidade. É algo que tiramos dos animais quando os tratamos como lixo. E é a primeira coisa que precisamos devolver. A recuperação física de Jordan foi um milagre da medicina, mas a recuperação psicológica foi um milagre do amor. Ele foi para um lar temporário.
Você precisa entender a dificuldade de aprender a andar com 3 patas quando você está fraco. O equilíbrio muda. O centro de gravidade muda. Jordan tentava dar um passo e caía, mas ele tinha algo que nenhum cientista consegue medir: teimosia. Ele tentava, caía, olhava para a mãe adotiva temporária. Ela o incentivava. Ele tentava de novo. Em uma semana, ele estava mancando pela casa. Em 2 semanas, ele estava trotando. Em 1 mês, Jordan estava correndo. E quando digo correndo, não digo apenas se movendo rápido. Digo correndo com a alegria explosiva de quem enganou a morte. Ele descobriu os brinquedos. Você já viu um cachorro descobrir o que é uma bola pela primeira vez na vida adulta? Ele olhava para a bola, confuso. Alguém jogava. O instinto despertava. Ele corria atrás, atrapalhado, escorregando e pegava. Quando ele voltava com a bola na boca, o rabo dele, aquele rabo que ficou entre as pernas por tanto tempo, abanava tão forte que o corpo inteiro dele balançava junto. Ele fez amigos. Outros cães do resgate. Eles não se importavam que ele tinha 3 patas. Eles não se importavam que ele tinha cicatrizes. Para eles, Jordan era apenas mais um amigo para brincar de pega-pega. A transformação visual era chocante. O pelo cresceu. Era branco e dourado, brilhante e macio. Ele ganhou peso. Os ossos das costelas desapareceram sob músculos fortes. O olhar de vidro e medo foi substituído por olhos brilhantes, curiosos e travessos. Houve um dia específico que marcou o fim do seu trauma. Levaram Jordan para a praia. Água. De novo a água. Mas dessa vez não era um canal de esgoto. Era o oceano, imenso, livre. Jordan parou na areia, olhou para as ondas e ele correu para o mar. Ele pulou nas ondas. Ele bebeu a água salgada e fez careta. Ele correu na areia molhada com seus 3 membros funcionando perfeitamente como se fossem 4. Ele era livre. O canal era apenas uma memória distante, um pesadelo que perdeu a força diante da luz do sol da Califórnia. Jordan foi adotado por uma família maravilhosa. Hoje, ele vive em uma casa com quintal, com sofás macios, que ele adora roubar, e com humanos que o amam mais do que tudo. Ele dorme em lençóis limpos. Ele come ração premium. Ele recebe beijos de boa noite. Às vezes, quando ele está dormindo, ele mexe as patas, sonhando. Talvez ele sonhe com corridas na praia. Ou talvez, por um breve momento, a memória do canal volte. Mas quando ele acorda, assustado, ele vê sua família. Ele sente o cheiro de casa. E ele volta a dormir sabendo que nunca mais, jamais, será invisível novamente. A história de Jordan viralizou no mundo todo. O vídeo do resgate dele foi visto milhões de vezes. Mas por que essa história nos toca tanto? Porque Jordan somos nós. Todos nós, em algum momento da vida, nos sentimos no fundo do poço. Talvez não em um canal de esgoto físico, mas em um canal emocional. Sentimos-nos quebrados, sozinhos, feridos, achando que ninguém está vendo a nossa dor. Achando que se gritarmos, ninguém vai ouvir. Jordan nos ensina que a vida é resistente. Ele nos ensina que não importa o quão fundo você caiu, ou o quão machucado você está. Se houver uma mão estendida, e se você tiver a coragem de aceitar essa mão, você pode subir de volta. Ele perdeu uma perna, mas ganhou uma vida inteira. Pense naquele cachorro sentado no lixo, esperando a morte. Agora pense nele correndo na praia. A única diferença entre os 2 cenários foi uma coisa: alguém se importou, alguém parou o carro, alguém desceu a escada, alguém doou sangue, alguém deu o banho. Existem milhões de Jordans agora mesmo. Neste exato segundo, enquanto você ouve minha voz, há um cachorro em um canal, em um terreno baldio, amarrado em um quintal sem água. Eles estão esperando. Eles não precisam de muito. Eles não precisam de luxo. Eles só precisam de uma chance.
A lição que Jordan deixa para o mundo não é sobre a crueldade de quem o jogou lá. É sobre a beleza de quem o tirou de lá. Não foque no monstro que o feriu. Foque nos heróis que o curaram. E tente ser um deles. Se a história de Jordan tocou o seu coração, olhe para o lado, olhe para o seu bairro, olhe para o abrigo da sua cidade. Talvez o seu Jordan esteja lá, esperando apenas que você olhe nos olhos dele e diga: vamos para casa. A pata que falta em Jordan não é um sinal de deficiência, é uma medalha de honra. É a prova de que ele sobreviveu ao pior da humanidade e saiu do outro lado abanando o rabo. Que a coragem desse pequeno guerreiro de 3 patas inspire você a nunca desistir, não importa quão altas sejam as paredes ao seu redor. Se você chorou, sorriu ou se emocionou com a jornada de Jordan, deixe seu like. Compartilhe este vídeo para que a mensagem da adoção chegue a mais pessoas. E me conte nos comentários, você já resgatou um animal? Qual a história dele? Eu quero ler cada uma delas. Até o próximo vídeo.